você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria poder me dirigir a você nessa oportunidade.
para nós iniciarmos mais uma celebração. Nós estamos reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus, para falarmos a respeito da sua palavra, para cantarmos louvores a Ele, para orarmos a Deus. Então é uma bênção nós estarmos reunidos mais essa oportunidade por esse meio. Antes mesmo de começarmos essa nossa celebração, queria convidar você que compartilhasse o link desse culto para que outras pessoas também tivessem acesso a esse conteúdo que será ministrado nessa oportunidade. Nós vamos dar prosseguimento no culto de hoje à série que temos refletido na igreja durante esses últimos meses, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos conversando a respeito de 1 Coríntios capítulo 15 nesses últimos sábados. Então, começamos sábado passado essa série de 1 Coríntios capítulo 15 com o título A Nossa Grande Esperança. E hoje nós vamos dar prosseguimento. Eu queria ler, para nós iniciarmos esse nosso culto, 1 Coríntios 15, os versículos 20 até o versículo 23. Se você tem possibilidade de acompanhar esse texto aí na sua Bíblia, no seu smartphone, enfim, acompanhe a leitura desse texto da Palavra de Deus, que diz o seguinte para a gente: mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que já faleceram. Porque, assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Amém. Esse de fato é um texto que fala sobre a nossa grande esperança. E diante desse texto da Palavra de Deus, eu queria orar junto com você para que nós suplicássemos a Deus a bênção dele para o culto dessa manhã. Vamos orar juntos ao Senhor? Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos para ti, Senhor, a tua graça sobre nós durante essa celebração. Nós estaremos cultuando ao Senhor, nós estaremos louvando o teu nome, nós estaremos cantando louvores a ti e nós suplicamos, Deus, que a tua bênção seja sobre nós. Fala ao nosso coração hoje por meio da tua palavra, fala conosco por meio dos louvores que serão entoados, que em tudo, Deus, o teu glorioso nome seja exaltado e que de fato seja um tempo em que a gente consiga perceber a tua presença, discernir a sua voz, no nome de Cristo Jesus, meu Deus. Dê um tempo abençoado e edificante para todos nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu queria convidar você para que juntos, nesse momento, nós adorássemos o nome de Jesus por meio dos louvores. Vamos cantar nesse momento ao nome do nosso Deus, que é digno e merecedor de receber a nossa adoração e o nosso louvor ao nome dele. Louvemos ao Senhor Jesus. Quando o medo vem e invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar, nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Quando o medo vem e invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar, nos
a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa aflição, confiamos no teu poder. Nos deixe ver a tua mão, se para o sim ou para o não, te entregamos nosso viver. Tu és a nossa fortaleza, refúgio em meio à tribulação. Excede o nosso entendimento, traz paz ao nosso coração. Meu Deus, te damos toda a glória. Tu és Senhor da nossa salvação. Em tuas mãos está a nossa história. Aponta o caminho e direção. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder,
Graças a Deus por esse tempo de louvores ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos, nesse momento, refletir alguns instantes na Palavra de Deus. Nós estamos, durante esse mês, conversando a respeito da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15. Essa série ela tem como tema a nossa grande esperança. Nós falamos aqui na última semana a respeito da importância da ressurreição de Cristo, que é a grande esperança dos cristãos. E a pergunta que a gente pode fazer nesse momento é: por que falar sobre esperança nesse tempo? Por que conversar a respeito desse tema no tempo em que nós estamos vivendo? Exatamente porque nós estamos vivendo um período de grandes incertezas. Para muitas pessoas. Essa pandemia que assolou o mundo e assolou também o nosso país, assolou o nosso estado, a nossa cidade, ela traz muitas incertezas. É um tempo também de muitas perdas. Nós temos inúmeras famílias na nossa cidade, inúmeras famílias no nosso país chorando a perda de um ente querido, de alguém que lhe era muito importante e que por conta dessa pandemia acabou tendo a sua vida finalizada aqui nesse mundo. Então é um tempo de perda, por isso é importante falar sobre esperança e também porque é um tempo de oportunidades, porque todo momento de crise gera oportunidades e nesse momento de crise, de pandemia, é um momento também que a igreja, como comunidade da esperança, tem a oportunidade de pregar essa mensagem de esperança, de levar ânimo e consolo para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão abatidos. Então nós entendemos que é um momento propício também, oportuno para a gente falar sobre esperança e apresentar as bases da esperança cristã. Começamos a falar sobre isso aqui na última semana, com base no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar falando a respeito desse tema com base em 1 Coríntios capítulo 15. Nós já lemos aqui no início desse culto os versículos 20 até o versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou ler agora mais alguns versículos desse trecho que será a base do nosso sermão dessa manhã. Então diz assim o texto da palavra de Deus: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Senhor, fala o nosso coração por meio da Tua Palavra. Usa, Senhor Jesus, esse trecho do Evangelho e ministra ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, isso é o que nós queremos, meu Pai. Queremos ser alimentados por Tua Palavra. Por isso, fala conosco, ministra a nós, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Pois bem, nós vamos continuar hoje então meditando em 1 Coríntios capítulo 15. Na última semana nós falamos sobre os 19 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15. E você deve se lembrar que o tema da nossa palavra foi a importância da doutrina da ressurreição dentre os mortos. É exatamente isso que Paulo tenta apresentar para os irmãos da igreja de Corinto nesses 19 primeiros versículos da carta. Parece-nos, lendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, que havia alguns irmãos da igreja que estavam desacreditando na doutrina da ressurreição. Havia alguns irmãos da igreja de Corinto
que estavam defendendo que a ressurreição dos mortos ela não existe. Não existiria ressurreição. No versículo 12, Paulo disse isso. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Então existem cristãos na igreja de Corinto que estão pregando que não há ressurreição dentre os mortos. Eles estão sendo influenciados pela filosofia grega, eles estão sendo influenciados por ideias gnósticas, né, de que a matéria é má. Então, já que a matéria é má, Deus não se importa com a matéria, o que importa para Deus é o espírito, e exatamente por conta disso não faz sentido crer numa ressurreição corpórea, né? Visto que uma vez que a pessoa morre e o espírito dela se desprende do seu corpo, então ela já teria chegado num estágio de perfeição, né? Voltar para o corpo seria involuir, né? De acordo com o pensamento desse pessoal, já que a matéria é má. Então eles estão dizendo e afirmando que não há ressurreição dentre os mortos. Mas aí Paulo usou os 19 primeiros versículos de 1 Coríntios 15 para provar que a ressurreição dentre os mortos é algo central na fé cristã. É central no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo e os apóstolos, eles foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Porque o argumento central de Paulo é: se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas no cerne do Evangelho está a mensagem de que Cristo ressuscitou. E os apóstolos são testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. E aí Paulo diz: se não há ressurreição dentre os mortos, então vocês permanecem nos seus pecados. E se não há ressurreição dentre os mortos, aqueles que morreram, eles então simplesmente deixaram de existir. Aqueles que morreram, então, eles estão perdidos, porque para eles a vida chegou num ponto final. Então não há mais nada o que esperar. E aí ele conclui esse trecho dizendo que se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, isto é, se não há ressurreição dentre os mortos, então nós somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Então nós somos os mais infelizes entre todos os homens. Então todo o argumento de Paulo dos primeiros 19 versículos é para mostrar o seguinte: a ressurreição é uma doutrina importante. Cristo ressuscitou. Então, se nós defendermos que não há ressurreição, Cristo então não ressuscitou, Cristo não está vivo. Existe uma tremenda falácia, uma tremenda mentira. Cristo está vivo, Ele ressuscitou. E há sim ressurreição dentre os mortos para os cristãos. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Daí, nesses versículos agora, 1 Coríntios 15, do versículo 20 até o versículo 34, Paulo vai trabalhar sobre quando acontecerá a ressurreição dentre os mortos para os cristãos. Então ele trabalhou sobre a importância da ressurreição nos primeiros versículos, e aí nesse trecho ele se dedica a um período para mostrar que a ressurreição é uma verdade, e ele vai mostrar quando é que ela vai acontecer. Depois ele vai concluir esse capítulo sobre ressurreição falando sobre as consequências práticas da ressurreição. Quando a ressurreição acontecer, o que de fato acontecerá com os cristãos, o que acontecerá com o nosso corpo. Essa fala sobre as consequências da ressurreição, que estão nos versículos 35 ao 57, elas serão objeto, tema do próximo sermão dessa série. Nesse nós vamos nos concentrar nesse segundo item apresentado por Paulo, que é quando Paulo trata sobre quando acontecerá a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo apresenta aqui para a gente, nesse trecho, uma resposta. Então ele já defendeu que a ressurreição é uma doutrina verdadeira, ela vai acontecer, assim como Cristo ressuscitou, os cristãos também vão ressuscitar, e aí ele responde nesse trecho aqui: e isso acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que esperamos, é nisso que estamos engajados. Então Paulo, de maneira resumida, é isso que ele apresenta nesse trecho aqui. E aí, olhando para esse trecho, que tem como ênfase quando será a volta do Senhor Jesus, eu queria pensar com os irmãos em pelo menos duas lições importantes desse trecho de 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 20 até o versículo 34. A primeira delas é que a crença na ressurreição
ela deve gerar em nós esperança e expectativa. É exatamente por isso que o título dessa série é A Nossa Grande Esperança. Porque a crença na ressurreição, ela deve gerar em nós esperança, deve gerar em nós esse sentimento. Então veja o que Paulo diz. Mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos. Assim ele começa o versículo 20. Sendo ele o primeiro entre os que faleceram, ou sendo ele a primícia dos que dormem, diz o apóstolo Paulo. Aqui ele está usando uma linguagem, ele está falando sobre primícias. Talvez Paulo esteja pensando aqui na festa das primícias, que era uma festa comum entre os judeus, em que eles ofereciam o primeiro feixe, né, da colheita, consagravam esse primeiro feixe a Deus, e esse primeiro feixe era uma demonstração, né, de confiança de que a colheita como um todo viria e aconteceria na sequência. Então Paulo diz, Cristo é a primícia dos que dormem. Então Cristo ele foi o primeiro dos que ressuscitaram com um corpo glorioso, com aquele corpo que todos os que vencerem a morte terão. Então Cristo é a primícia, ele é como se fosse o primeiro fruto de uma colheita, né? Tem uma grande plantação, então os primeiros frutos dessa colheita que darão o tom de todos os outros e que darão o tom de todo o restante daquela plantação. Cristo é a primícia dos que dormem, diz o apóstolo Paulo. E aí aqui é importante lembrar que no Novo Testamento nós temos a história de algumas ressurreições. Cristo ressuscitou a filha de Jairo, Cristo ressuscitou Lázaro, Cristo ressuscitou também o filho daquela viúva de Naim. Nós temos também ressurreições no Antigo Testamento, mas é sempre importante lembrar que essas ressurreições que aconteceram, elas não foram ainda essa ressurreição aqui que é a grande esperança dos cristãos. Essas pessoas que foram ressuscitadas, obviamente, elas voltaram a morrer e hoje estão aguardando o dia da ressurreição, quando ressuscitarão com corpos gloriosos. Essas pessoas ressuscitaram com o corpo mortal, com o corpo como nós temos hoje, sujeito à fraqueza, sujeito à doença. Exatamente por isso elas ressuscitaram e voltaram a morrer logo na sequência. Então não ressuscitaram com o corpo da ressurreição, com um corpo glorificado, essas pessoas que Cristo ressuscitou no Novo Testamento. O primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado, com o corpo que os cristãos terão, uma vez que o processo de glorificação acontecer e Cristo voltar, o primeiro foi o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, ele prossegue aqui a sua argumentação e ele diz assim: porque assim como a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Então Paulo lembra a doutrina da entrada do pecado no mundo. Paulo lembra lá do Gênesis, né? Adão, como representante da raça humana, ele foi criado por Deus perfeito, criado por Deus para o bem, criado por Deus para a justiça, criado por Deus para viver para a glória do nome dele, mas como agente moral livre e responsável, Adão decidiu abandonar a Deus, abandonar esse estado de pureza, virar as costas para o Criador, rebelar-se contra o Criador, declarar independência em relação ao Criador. E porque Adão fez isso como representante da raça, toda a raça humana ficou sujeita à penalidade e às consequências da queda do ser humano, as consequências desse primeiro pecado de Adão e também de sua esposa Eva. Então, por causa de Adão, a morte veio para a raça humana. Então, todos os seres humanos, eles nascem com essa certeza, com essa única certeza. Um dia todos morrerão. Todos nós estamos caminhando para a morte. Com exceção daqueles que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus, todos vão experimentar a morte. Nós nascemos com essa certeza, né, que vamos experimentar a morte. E porque a morte entrou na história dos seres humanos, a morte entrou por conta de Adão.
não só a morte física, mas também a morte eterna, a condenação. Por causa do pecado, todos os seres humanos são alvos da ira de Deus, estão caminhando rumo à destruição, não precisam rapidamente se reconciliar. Mas aí Deus providenciou um meio para que os seres humanos fossem livres das consequências do pecado. É o plano de salvação. O plano de salvação é o plano elaborado por Deus para que os seres humanos sejam livres das consequências do pecado. Esse plano só foi possível por causa de Jesus Cristo. Então Jesus morreu a nossa morte. Jesus não cometeu pecado, como um segundo Adão, como um outro representante da raça, né? Adão era um representante da raça e ele errou e toda a raça foi condenada. Aí veio o segundo Adão, o segundo representante da raça, Jesus Cristo. Ele não pecou, ele viveu uma vida justa, santa, então não merecia morrer. Mas o segundo representante da raça morreu, sofreu a nossa morte, pagou a pena do nosso pecado. E agora em Cristo nós temos vida e em Cristo nós temos esperança da ressurreição. Mesmo que enfrentarmos a primeira morte, mesmo que morrermos fisicamente, em Cristo Jesus nós podemos ser vivificados. Então, por um homem, por Adão, entrou a morte no mundo, mas por outro homem, Jesus, pelo segundo Adão, entrou a esperança da vivificação, a esperança da ressurreição dentre os mortos. Então, todos aqueles que estão em Cristo, que estão debaixo do segundo Adão, caminham com essa esperança no coração, caminham com a esperança da ressurreição dentre os mortos. E Paulo diz quando isso vai acontecer. Ele diz assim no versículo 23, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então, como acontecerá a ressurreição dentre os mortos? Quando se concretizará isso que nós tanto esperamos, essa esperança que a gente anda com ela dentro do nosso coração? Primeiro aconteceu com Cristo. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Nós acreditamos, Ele está vivo, a tumba está vazia. Cristo Jesus ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E diz a Bíblia Sagrada que um dia Ele voltará. Ele voltará para trazer plenitude ao reino de Deus. Ele voltará para o desfecho da sua obra redentora, para que os seres humanos, aqueles que creem nele, sejam glorificados. E o texto diz que na sua vinda, nós, os cristãos, também ressuscitaremos. Assim como Cristo está vivo, assim como Cristo ressuscitou, todos nós, todos aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão na sua vinda. Os vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós caminhamos com essa esperança no nosso coração. Um dia Cristo Jesus voltará e nós estamos aguardando definitivamente esse dia chegar, o dia que Cristo voltará e essa grande esperança será concretizada e nós seremos ressuscitados de entre os mortos. Paulo diz que quando esse dia chegar, então virá o fim. É quando Jesus voltar, os mortos são ressuscitados, os vivos são transformados e então se cumprirá o propósito eterno de Deus e todas as coisas caminham para a consumação, tudo caminha para o desfecho, o aniquilamento de toda a morte, de todo o mal e também para a instauração de novos céus e nova terra. O texto diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então Cristo vem, hoje ele já é Senhor sobre céu e terra. Depois que Jesus ressuscita, antes dele voltar ao céu, ele disse para os seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Cristo veio em missão, a missão de reconciliar todas as coisas de novo com Deus o Pai. E por meio de sua morte, agora Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele continua esse trabalho que ele vai concluir com a sua segunda vinda, com o seu regresso, né? Quando Cristo voltar segunda vez, então, de fato, ele vai eliminar todo o poder que é contrário à vontade de Deus o Pai.
Porque ainda hoje, mesmo com Cristo tendo morrido por nós e tendo ganhado definitivamente, né, por meio da cruz, o direito de que a gente tenha vida e por meio da cruz tendo exposto lá todos os principados e potestades, sendo decretado a derrota de todos o inimigo de Deus, inimigo do seu poder, inimigo do seu reino, mas isso ainda não foi concretizado plenamente. A plenitude se dará na segunda vinda do reino de Cristo. Nós vivemos entre o já e ainda não. O reino já veio, Cristo já venceu definitivamente as hostes do mal, mas ainda não foi cumprido plenamente. Nós estamos vivendo esse tempo entre o já e o ainda não. Então tudo isso vai se cumprir plenamente no futuro. Quando Cristo voltar, os salvos são ressuscitados, Cristo vai reinar durante 1000 anos com os salvos no céu. Os principados e potestades terão a sua ação restringida aqui na terra, porque todos os ímpios estarão mortos durante esses 1000 anos. E Satanás estará preso, tanto ele quanto os demônios, circunstancialmente aqui nessa terra, porque não haverá ninguém para tentar, não haverá ninguém para perseguir, porque os ímpios estarão mortos nesse período. Terminando o milênio, diz a Bíblia que todos os mortos, os ímpios mortos vão ressuscitar e comparecerão diante do tribunal de Cristo, o tribunal, o grande trono branco de Apocalipse capítulo 20. Eles serão colocados diante desse tribunal, os livros serão abertos, eles serão julgados, cada um de acordo com as suas obras, porque o nome deles não está no livro da vida. E depois desse julgamento eles são sentenciados. Eles ainda tentam uma última insurreição contra Cristo e os escolhidos, contra a cidade santa que a essa altura está descendo do céu, mas cai fogo do céu, eles são destruídos. O texto diz que o inferno, a sepultura, tudo isso é jogado num lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a aniquilação total. E aí o texto diz, versículo 26 de 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser destruído é a morte. O texto lá de Apocalipse 20 termina dizendo que por fim a própria morte foi jogada no lago de fogo e enxofre. Isto é, a própria morte foi aniquilada completamente. Depois que Cristo, de fato, realizar todas essas coisas, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. E aí, enfim, definitivamente, todas as coisas estarão sujeitas novamente a Deus o Pai, porque não haverá mais nenhuma pessoa, nenhum ser no universo que ainda conspira contra a vontade de Deus o Pai. É necessário que tudo isso aconteça. Quando isso acontecer, aí sim, Jesus ele vai devolver o reino ao seu Pai e o mundo estará em perfeita harmonia de novo, como era no princípio. Irmãos, nós cremos nisso, nós caminhamos aqui nessa terra com essa esperança no nosso coração. E a doutrina da ressurreição, ela é uma doutrina que serve exatamente para gerar essa esperança no nosso coração. Nós precisamos caminhar com essa esperança no nosso coração. Jesus Cristo voltará a segunda vez. Esse mundo com desarmonias não é o mundo que Deus criou. Esse mundo disfuncional não é o mundo que Deus criou. Esse mundo onde seres humanos perseguem uns aos outros, onde seres humanos machucam-se uns aos outros, não é o mundo que Deus criou, mas Ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares. E um dia Cristo voltará, nós ressuscitaremos, estaremos com Ele um dia. Todo poder, autoridade, domínio, tudo isso estará debaixo do domínio de Deus, o Pai, e todo inimigo do seu reino e da sua vontade será destruído e nós viveremos em novos céus e nova terra. Então caminhemos com essa esperança no nosso coração. Essa é a primeira lição que a gente tem diante desse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15, diante desse trecho que nós estamos analisando. Então guarde essa lição. A crença na ressurreição deve gerar em nós esperança. Além da crença da ressurreição ter que gerar em nós esperança, uma outra lição importante que a gente tira desse trecho que nós estamos analisando é que a crença na ressurreição ela deve gerar em nós engajamento. É isso que Paulo fala na parte final desse trecho. Ele vai dizer o seguinte: da mesma forma que farão os que se batizam em favor dos mortos, se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? Primeiro é importante dizer que nós estamos diante de um texto extremamente difícil da Escritura Sagrada. Paulo
fala sobre pessoas que se batizam em favor dos mortos. Como entender esse trecho da Escritura Sagrada? Bom, existem inúmeras interpretações para esse texto. Tem um estudioso que disse que ele listou pelo menos 30 interpretações diferentes para 1 Coríntios 15, versículo 29. Tem um famoso intérprete e comentarista da Escritura Sagrada chamado William Hendrickson, que, conferindo o comentário dele à primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 29, depois de oferecer algumas possibilidades, ele termina dizendo o seguinte no comentário dele: humildemente reconheço que eu não consigo interpretar esse texto. Ele termina dizendo que ele não consegue entender por que Paulo escreveu o que escreveu no versículo 29. Como entender essa ideia de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 29. Então assim, eu listei ao menos três interpretações para esse texto que parecem ser as interpretações mais utilizadas para se explicar 1 Coríntios 15, versículo 29, e exatamente nessa ordem. Então a primeira delas diz que, quando Paulo fala do batismo pelos mortos aqui, ele está citando uma crença herética. Isto é, existia um grupo de pessoas, de religiosos na cidade de Corinto que batizavam pelos mortos. Então, alguém havia morrido e morreu sem salvação. Então, uma pessoa viva, se batizava em nome daquele que havia morrido, na expectativa de que aquele que morreu recebesse algum tipo de favor da parte da divindade, algum favor da parte de Deus, por conta desse batismo que esse vivo estava realizando. Obviamente isso é uma crença herética. A Bíblia Sagrada ela não ensina isso em lugar nenhum. Uma vez que a pessoa morreu, segue-se depois disso o juízo. É impossível mudar o destino de alguém após a morte da pessoa. A pessoa morreu, ela está dormindo, ela entrou no estado de inconsciência e ela está aguardando a ressurreição, ou a primeira ou a segunda, ou a ressurreição para a vida, ou a ressurreição para a condenação eterna. Ninguém pode mais mudar o seu destino uma vez que a pessoa morreu. É isso que a Bíblia diz taxativamente. Não existe opção na Escritura Sagrada para que alguém possa mudar o seu destino depois da morte. Então isso é uma heresia, defender que alguém pode se batizar e conseguir algum tipo de favor ou mudar o destino de alguém que já morreu, por conta de algo que uma pessoa viva faz. Então isso é uma grande heresia, é um grande erro, é um grande equívoco. Existe uma seita, a seita dos Mormons, a Igreja de Jesus, dos Santos dos Últimos Dias, que batiza pelos mortos, e a base deles é esse texto aqui, mas é uma heresia, porque obviamente a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Se Paulo estivesse realmente ensinando isso aqui nesse texto, seria o único lugar da Escritura Sagrada em que a gente teria margem para isso, mas contrariaria todo o testemunho da Escritura Sagrada. Então é óbvio que Paulo não está defendendo isso. Para quem acredita que Paulo está citando aqui uma crença herética, Paulo está fazendo isso, mas sem fazer juízo de valor. Ele estaria citando essa crença herética para dizer o seguinte: olha, tá vendo? Até mesmo esses hereges que batizam pelos mortos, eles também estão errados em batizar pelos mortos. Mas até mesmo esses hereges, no que diz respeito à crença sobre a ressurreição dentre os mortos, ele está melhor do que vocês, porque eles creem na ressurreição dentre os mortos. Eles estão fazendo uma coisa errada, que é batizar pelos mortos, mas eles creem na ressurreição dentre os mortos. E vocês não acreditam na ressurreição dentre os mortos. Então, digamos assim, eles estão errando menos. É errado também o que eles estão fazendo, mas ao menos eles acreditam na ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo estaria citando essa crença herética, de um grupo que havia na cidade de Corinto, e que muito provavelmente os cristãos da igreja conheciam esse grupo, senão Paulo não citaria. E Paulo está dizendo: olha, até mesmo os hereges, eles têm vantagem sobre vocês nessa questão, porque veja, até eles creem na ressurreição dentre os mortos, senão não estariam batizando dentre os mortos. Então essa é uma opção.
é pensar que Paulo está citando uma crença herética, mas sem fazer juízo de valor, porque é óbvio que Paulo não defenderia isso, porque a Escritura Sagrada não defende isso em lugar algum. Existem outras duas maneiras de interpretar esse texto aqui, que é apelando para o significado da expressão por causa dos mortos, né? De outra forma, os que se batizam em favor dos mortos ou por causa dos mortos. Então nós temos aqui na língua grega uma preposição, e muitos vão tentar buscar significados para esse termo grego, para tentar entender tentar buscar outros sentidos aqui para a expressão batizar por mortos. Então existem muitas pessoas que vão dizer que batizar aqui em favor dos mortos ou por causa dos mortos seria batizar por causa do testemunho daqueles que morreram. Então o que Paulo está falando assim, o que Paulo estaria dizendo é o seguinte: de outra forma, é para defender a doutrina da ressurreição, que farão aqueles que se batizaram por conta do testemunho dos que já morreram. Então muitas pessoas, por conta do testemunho da sua vida, de repente os mártires ou mesmo cristãos piedosos que morreram no passado, e que a vida deles foi um testemunho, que por conta do testemunho da vida deles, de repente pessoas se converteram e se batizaram, se entregaram para o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estaria perguntando aqui, de outra forma, se a ressurreição não é verdade, o que fazer com esses que se batizaram, influenciados por aqueles que pelo testemunho daqueles que já morreram? Talvez você já ouviu o testemunho de alguém que se converteu depois que um parente morreu, se converteu de repente no velório de alguém. Então muitos vão dizer que exatamente é isso que Paulo está pensando aqui, quando Paulo fala de batizar pelos mortos. E por fim, dentro dessas três que a gente selecionou aqui, alguns vão defender que Paulo está falando de um batismo em lugar de alguém que já morreu. Então é uma outra possibilidade de tradução para o termo grego que aparece na língua original. Então a ideia seria o seguinte: de outra forma, que farão os que se batizam em lugar daqueles que já morreram? A ideia é a seguinte, é que toda pessoa que é batizada, todo jovem batizado na igreja, ele está assumindo o lugar de alguém que já morreu algum dia. Então é um cristão maduro, ou um cristão que por alguma razão perdeu a sua vida, né, e deixou o seu lugar na igreja. Então todas as pessoas que se batizam, elas de alguma maneira estão ocupando o lugar desse que já faleceu, desse que já nos deixou. E aí quem defende essa última visão aqui vai dizer exatamente que essa era uma visão que existia, que era comum na época, e que era uma maneira que o batismo era apresentado para gerar engajamento, né, para gerar evangelização. Então todo o engajamento para a evangelização era pensando nisso. Toda pessoa que é batizada, ela está assumindo o lugar de alguém que já morreu. Pois bem, eu penso que essas três versões para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, elas são as versões mais utilizadas para explicar esse texto aqui. Particularmente, gosto mais da primeira ideia. Gosto mais de pensar que Paulo está citando uma crença herética, né, pela própria fluência do texto aqui, mas que ele não faz juízo de valor. Obviamente, Paulo não estaria defendendo um batismo em favor dos mortos, mas apenas citando uma crença herética e dizendo: olha, até os hereges, eles acreditam em ressurreição dentre os mortos, e vocês não acreditam na ressurreição dentre os mortos. E aí Paulo continua aqui na sua argumentação. E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Paulo diz: se a ressurreição dentre os mortos não é uma verdade, não vai acontecer, então por que todo engajamento? Por que eu colocaria a minha vida em perigo? E Paulo citou algumas vezes na Escritura Sagrada, várias vezes, que a vida dele foi colocada em perigo por conta da pregação do Evangelho. Literalmente, por várias vezes, quase o apóstolo Paulo morreu. E muitos apóstolos morreram por causa da pregação do Evangelho. O próprio Paulo, ele não tinha morrido aqui ainda,
mas anos depois ele vai ser martirizado por conta da pregação do Evangelho. Então Paulo questiona os coríntios: se eu não acreditasse na ressurreição dentre os mortos, por que eu estaria colocando a minha vida em risco o tempo todo? Eu morro todos os dias, eu lutei com feras em Éfeso. Se os mortos não ressuscitam, então vamos comer, beber, porque amanhã nós vamos morrer. Então seria natural pensar dessa maneira. Vamos aproveitar a vida de uma outra maneira. Vamos tentar curtir a vida de uma outra maneira, já que não há esperança para nada mesmo. Se a única coisa que temos é essa vida, se a única coisa que nos resta é essa vida, se nós não temos esperança e perspectiva para nada além dessa vida, então comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Então Paulo, de alguma maneira, ele tenta linkar a ressurreição como uma motivação para a gente se engajar no serviço, para a gente se engajar na pregação do Evangelho, para a gente se engajar em servir o Senhor Jesus Cristo, né? Conquanto a gente não sirva ao Senhor Jesus somente por aquilo que Ele pode nos dar, mas a doutrina da ressurreição, da glorificação, da salvação, da vida eterna, serve de motivação para a gente servir o Senhor Jesus, para a gente pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele apresenta isso para a gente nesses versículos aqui do 1 Coríntios 15, e inclusive termina pegando pesado com os cristãos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vossa vergonha. Paulo cita aqui uma obra de um filósofo grego chamado Menander, a obra Thais. Lá que há essa expressão aqui: as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo era um leitor, ao que tudo indica, da filosofia, da literatura da sua época. Ele cita Menander ou Menandro, e para dizer para os cristãos, aqueles cristãos que não estavam acreditando na ressurreição dentre os mortos. Por que eles não estavam acreditando na ressurreição dentre os mortos? Muito provavelmente por conta de influência de outras pessoas, né? Por conta do convívio, por conta do contato que eles tinham com outras pessoas, e essas outras pessoas estavam influenciando a eles. Os pagãos, né, que acreditavam na doutrina da imortalidade da alma, né, que era uma doutrina da filosofia grega. Corinto é uma cidade grega. Eles acreditam nisso. Os cristãos foram enfeitiçados por essa doutrina, ou talvez ainda traziam resquícios, né, diante da sua conversão, e continuam crendo nisso. Então Paulo diz: cuidado, que as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem logo à sobriedade, e não pequeis mais. Veja que defender falsas doutrinas, defender postulados que a Bíblia Sagrada não defende, isso é um pecado, é um erro, é um equívoco. E Paulo diz para os cristãos: voltem à sobriedade e não pequeis, porque ainda alguns não têm conhecimento. Eu digo isso para vergonha de vocês. Então Paulo desafia os cristãos da igreja de Corinto a que voltem logo à sobriedade, que voltem logo a crer corretamente na doutrina do Evangelho, aquela doutrina que eles haviam abraçado, aquela doutrina que eles acreditavam, a doutrina da ressurreição dentre os mortos. E aí eu queria terminar lembrando para você que me assiste, para você que acompanha essa palavra até aqui: a tumba está vazia, Jesus ressuscitou, e nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Cristo ressuscitou, e o Cristo que ressuscitou, ele foi a primícia dos que dormem. Assim como ele ressuscitou, todos nós que cremos nele um dia ressuscitaremos. A nossa esperança não está apenas para essa vida, senão seríamos os mais infelizes dentre os homens. Um dia ressuscitaremos. Nesse trecho Paulo falou sobre esse quando, e ele falou para gerar esperança no nosso coração. Um dia Cristo voltará, ele voltará, e no fim ele vai eliminar todo inimigo que se opõe à vontade do Pai, todo inimigo do seu reino,
vai vencer o último inimigo, que é a morte, depois do juízo final, quando a morte for lançada no lago de fogo e enxofre. Isso vai acontecer. Então Paulo escreve para que a gente tenha esperança. Isso vai acontecer. Nós também ressuscitaremos. E escreveu para que essa doutrina também gere em nós engajamento. Gere em nós engajamento. Faça com que a gente se motive para servir ainda mais o Senhor, pregar ainda mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque essa vida não é tudo que nos resta. Se você é alguém que não crê na ressurreição dentre os mortos, em nome de Cristo Jesus, volte à sobriedade. Volte à sobriedade. Deixe de pecar contra Deus, no nome de Cristo Jesus, e fique com aquilo que o Evangelho diz, com aquilo que a palavra de Deus diz pra gente. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, mas por outro homem, pelo segundo Adão, por Cristo Jesus, entrou a ressurreição e a esperança de vida eterna. Entregue-se ao Senhor Jesus, abrace o segundo Adão e o que Cristo fez por nós. Esse é o desafio que eu queria deixar para você diante desse texto da palavra de Deus. Vamos orar? Eu queria orar pela sua vida, apresentar a sua vida diante do Senhor nesse momento do nosso culto. Feche seus olhos, no nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade e eu apresento ao Senhor a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, a vida de todos aqueles que nos acompanham nesse momento. De repente, pessoas que nem abraçaram a fé cristã ainda. Eu quero orar por todos esses, meu Pai, suplicar para Ti que o Evangelho de Jesus, que é poderoso, possa ter alcançado esses corações com essa mensagem de 1 Coríntios 15. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que lembra-nos que essa vida não é tudo que nos resta. Nós fomos sim condenados à morte e à ira de Deus por conta do pecado de Adão, mas por conta do que Jesus fez, nós podemos dar novos rumos para a nossa vida, nós podemos ter a nossa vida reorientada e nós acreditamos nisso. E eu oro para que os teus filhos que ainda não fizeram essa decisão e não tiveram a vida reorientada pelo Senhor, ajude-os, meu Pai, nessa oportunidade. Eu suplico isso para Ti, meu Deus. Ajuda-nos a viver com esperança por conta dessa doutrina e a viver com engajamento por conta dessa doutrina. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por esse tempo que nós passamos juntos, refletindo sobre a palavra de Deus. Nós ainda temos mais um momento do nosso culto, que é o momento da generosidade. Agora nós vamos participar de um momento em que a gente contribui por meio dos dízimos, das ofertas. Se você que está nos assistindo não é membro da igreja, fique à vontade para se desejar ou não participar, mas não se sinta constrangido a participar desse momento de oferta. Está aparecendo aqui no visor desse vídeo o número da conta da igreja, um código também, se você quiser, se você tiver um leitor de QR Code no seu celular, para ser direcionado a uma página de contribuição. Então, nós desafiamos você a continuar contribuindo e exercendo a generosidade, mesmo nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E eu quero orar por você e pedir que Deus continue derramando graça sobre a sua vida, derramando provisões sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. De repente, orar por você também, que está vivendo um período de incertezas por conta dessa pandemia, está preocupado com as suas provisões, preocupado com o emprego, preocupado com o sustento. Quero apresentar a sua vida a Deus e pedir para o Senhor que Ele continue lhe direcionando e abençoando a sua casa, sustentando a sua vida e a sua família. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu te agradeço por esses teus filhos que me acompanharam até aqui e que agora, meu Senhor, estão junto comigo nessa oração e participando desse momento que é o momento de generosidade. Senhor, aqueles que porventura forem contribuir com a tua causa, ou agora, ou em algum outro momento, nessa semana ainda, meu Pai, nesse final de semana, de repente até hoje, eu quero pedir a tua bênção sobre esses teus filhos, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, recebe esse gesto deles, recebe essa oferta como uma oferta de gratidão e adoração ao teu nome, meu Pai. No nome de Cristo eu te peço, suplico que as suas provisões nunca faltem na vida dos teus filhos. Se há alguém me ouvindo agora
preocupado com o futuro, preocupado com as provisões. Meu Deus, ajuda esse teu servo, abre porta de emprego, cuida do sustento dessa família. Eu peço isso para o Senhor e coloco a vida de todos diante de Ti nesse momento, meu Deus. O Senhor sabe as nossas necessidades, Deus. O Senhor sabe aquilo que passa no nosso coração. E é por isso que eu apresento cada família da igreja em Santana, apresento a vida dos Teus filhos diante do Senhor e peço, meu Deus, que as Tuas provisões nunca faltem. Continua cuidando de nós. Continua nos ajudando diante dos nossos dilemas e lutas, meu Deus, diante das nossas aflições. É o que eu te peço, para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Foi uma alegria poder estar com vocês durante esse tempo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua família. Tenha um bom sábado, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E até a nossa próxima celebração, até o nosso próximo encontro, nosso próximo culto, no nome de Jesus Cristo. Até lá, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos, no nome de Cristo Jesus.